E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante: a gratidão como ferramenta de transformação pessoal. Nossa, que legal! A gente tem aqui um monte de fontes diferentes para textos de psicologia, os documentos sobre emoções, transformação pessoal e até artigos sobre gratidão. Uau. A ideia é a gente desvendar a ciência por trás da gratidão, sabe? Sei. Como ela nos leva da escassez para a abundância e os impactos que ela tem na autoestima e no comportamento. Uma verdadeira jornada de autoconhecimento. E já comecei me deparando com uma frase que achei incrível. A gratidão amplia a experiência da alegria ao focar na apreciação consciente do que foi dado ou vivido. É tipo, não é só sentir alegria, mas tipo, mergulhar de cabeça nesse sentimento. Reconhecer e valorizar o que causou alegria, né? É isso aí. É como saborear cada pedacinho de um bolo delicioso em vez de engolir tudo de uma vez. E faz total sentido. Sabe, às vezes a gente acaba achando que gratidão é só para grandes eventos, né? Sim. Mas pelo que eu vi nos textos, ser grato pode ser muito mais do que isso. Com certeza. Ser grato pode ser um estilo de vida, sabe? Ah. Um jeito de enxergar o mundo. Legal. Inclusive, tem estudos, como o do psicólogo Robert A. Emmons, que mostram que cultivar a gratidão, por exemplo, escrevendo num diário, está ligado a mais felicidade e satisfação com a vida. Caramba! Quem diria que algo tão simples pode ter um impacto tão grande, né? É verdade. É incrível como a ciência está aí para comprovar o poder da gratidão. Mas me diz uma coisa, como que a gratidão se conecta com essa ideia de sair da escassez para a abundância? Afinal, a gente vive num mundo que só pensa em ter mais, ser mais, consumir mais. Pois é. E é aí que a gratidão entra como um superpoder. Essa busca sem fim pelo mais coloca a gente num estado mental de escassez, onde nunca estamos satisfeitos com o que temos. A gratidão, por outro lado, nos convida a reconhecer a abundância que já existe na nossa vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Então, em vez de focar no que falta, a gratidão faz a gente olhar para o que a gente já tem e agradecer, né? Mudando totalmente a nossa perspectiva. Exatamente. É como se a gratidão abrisse nossos olhos para a riqueza que já existe ao nosso redor, em vez de ficar obcecado pelo que ainda não conquistamos. E essa mudança de foco, com certeza, impacta a autoestima, você não acha? Total. Quando a gente reconhece e agradece pelas nossas conquistas, por menores que sejam, a gente está reforçando a nossa autovalorização. Sim. É como se a gente dissesse para nós mesmos: Isa, mandou bem? Isso aí. E essa autovalorização, por sua vez, alimenta a autoestima, criando um ciclo positivo. E tem mais. Estudos mostram que pessoas gratas costumam ser mais empáticas e generosas, criando um ambiente social mais positivo. Ou seja, a gratidão não só transforma a gente por dentro, como também impacta o mundo ao nosso redor. Nossa, que demais. E falando de transformação, um dos materiais que me deixou curiosa foi o método auto-healing. Pode nos contar um pouco sobre ele? Claro! O auto-healing é um método que busca a transformação completa da pessoa, integrando corpo, mente e espírito. Parece bem completo. A criadora do método, num momento bem difícil da vida dela, percebeu que a chave para alcançar os objetivos dela estava em mudar a mentalidade. Tipo, ela transformou a dor em aprendizado, né? É isso aí. A partir daí, ela mergulhou de cabeça em pesquisas, buscando conhecimento em várias áreas. Que legal. Mas o que diferencia o auto-healing de outros métodos de desenvolvimento pessoal? O grande diferencial é justamente essa visão holística, essa integração entre corpo, mente e espírito. Enquanto muitos métodos focam só em um aspecto, o auto-healing reconhece que esses três elementos estão interligados e se influenciam. E como isso funciona na prática? Como o auto-healing aborda cada um desses pilares? Ele propõe, por exemplo, uma relação mais saudável com o corpo, sem dietas malucas ou se punir, sabe? A ideia é ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios que você goste, sem radicalismos. Para a mente, o método foca em identificar e ressignificar crenças limitantes, aqueles padrões de pensamento que nos sabotam. É como se a gente fizesse uma faxina mental, né? Tirando os pensamentos ruins e colocando crenças mais positivas no lugar. E a parte espiritual, como ela entra nisso? A espiritualidade aqui não tem a ver com religião, mas sim com a gente se reconectar com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. É tipo encontrar o nosso Ikigai, né? Exatamente. Aquilo que nos move. Faz faz sentido voltar. pra gente? Que legal. Encontrar o nosso Ikigai, a nossa razão de ser, nos dá mais vontade de cuidar do corpo, da mente e correr atrás dos nossos sonhos. Mas me diz, outro healing já está disponível. Ainda não. Ele está em desenvolvimento. A criadora está testando as técnicas nela mesma e em breve vai abrir um grupo para testar com outras pessoas e ver se funciona. É como se ela estivesse desenhando um mapa para a transformação pessoal e convidando a gente para participar dessa jornada com ela. Que iniciativa incrível. E falando em jornada de transformação, outro tema que me chamou a atenção nos textos foi a questão das crenças limitantes. Aquelas vozes internas que dizem que a gente não é capaz, que não merece coisas boas.
Como o auto-healing lida com isso? O auto-healing nos ajuda a identificar, questionar e ressignificar essas crenças. É um processo de autoconhecimento onde a gente investiga a origem dessas crenças, as histórias por trás delas e cria novas crenças mais positivas e empoderadoras. Uau, é tipo se libertar das amarras do passado e escrever uma nova história pra gente mesmo, né? É isso aí. Inspirador. E por falar em se libertar, me chamou a atenção também a questão da autossabotagem, que apareceu em um dos textos. Podia explicar melhor esse conceito. Claro. Autossabotagem é quando a gente, às vezes, sem perceber, age contra os nossos próprios interesses. A gente boicota a gente mesmo. Nossa. E as causas podem ser várias. Medo de fracassar, medo de dar certo, crenças limitantes, traumas do passado, ficar se comparando com os outros. É uma teia complexa que precisa ser desvendada para a gente se libertar desses padrões. E como a gente sabe se está se autossabotando? Quais os sinais? Bom, procrastinar, se criticar demais, ter dificuldade em terminar o que começa, são alguns sinais. E quando a gente identifica esses padrões, pode começar a mudar. Desenvolver o autoconhecimento é fundamental. Entender as nossas motivações, nossos medos, nossas crenças, definir metas realistas, buscar ajuda profissional, praticar autocompaixão. Nossa, quanta coisa. Mas são estratégias que podem nos ajudar a vencer a autossabotagem. Parece que a jornada do autoconhecimento é um processo sem fim, né? Mas com as ferramentas certas, a gente pode trilhar esse caminho com mais segurança. E por falar em autoconhecimento, outro tema que me chamou a atenção foi a relação entre as emoções negativas e a comida. Pode explicar melhor essa conexão? Claro. Muitas vezes a gente usa a comida para lidar com emoções que não foram bem resolvidas. É a famosa fome emocional. Ah, tá. E como a gente sabe se está comendo por fome de verdade ou por causa das emoções? Prestar atenção nos sinais do corpo é essencial. A fome física aparece aos poucos. A gente sente o estômago roncando, uma sensação de vazio. Já a fome emocional surge do nada, geralmente com vontade de comer algo específico, tipo doce. Entendi. É como se a gente buscasse na comida um alívio para a dor emocional, né? Mas que tipo de emoções influenciam mais a nossa alimentação? Medo, raiva e tristeza são as campeãs. Quando a gente está com medo, pode acabar buscando na comida uma sensação de segurança, de conforto. Quando está com raiva, pode usar a comida para descontar a frustração, a impotência. E quando está triste, a comida pode ser um analgésico para a dor emocional. Faz sentido. Mas o que a gente pode fazer para evitar cair nessa armadilha da fome emocional? Como lidar com essas emoções de um jeito mais saudável? Desenvolver a consciência emocional é o primeiro passo. Aprender a identificar, nomear e processar as emoções de forma saudável, sem usar a comida como muleta. A meditação, o mindfulness, a terapia, são ferramentas que ajudam a gente a ter mais clareza sobre o que estamos sentindo e lidar com as emoções de um jeito mais construtivo. E, claro, ter hábitos de vida saudáveis. Alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono de qualidade. Verdade. E falando em emoções, um dos textos organizava as emoções negativas em 3 grupos: melancolia, agressividade e ansiedade. Pode explicar melhor como funciona essa divisão? Com certeza. Essa divisão ajuda a gente a entender melhor como cada grupo de emoções impacta o nosso comportamento alimentar. As emoções melancólicas, como a tristeza, o desânimo, a apatia, podem levar a gente a comer para tentar se sentir melhor, para preencher um vazio. Já as emoções agressivas, como a raiva, a frustração, a irritabilidade, podem levar a gente a comer de forma impulsiva, sem controle, como uma forma de descontar a raiva. E as emoções ansiosas, como o medo, preocupação, o pânico, podem levar a gente a comer para se sentir seguro, para tentar acalmar os nervos. Interessante. Cada grupo de emoções tem um efeito diferente na gente. Mas me diz, se essa fome emocional pode ser considerada um vício. Afinal, a comida, principalmente os doces, dão prazer, assim como algumas drogas. Essa é uma questão bem complexa e importante. De fato, a comida, principalmente alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando dopamina, o que faz a gente querer mais e mais. Sei. E como em qualquer vício, a gente precisa de quantidades cada vez maiores para ter o mesmo efeito. É um ciclo vicioso que pode ser difícil de quebrar, mas calma. Existem ferramentas poderosas que a gente pode usar para desenvolver a consciência emocional e lidar com a fome emocional de um jeito mais saudável. Ufa, que bom. E quais seriam essas ferramentas? A meditação, por exemplo, ajuda a gente a acalmar a mente, observar os pensamentos e as emoções sem julgamento, estar mais presente no momento. Já o mindfulness ensina a gente a prestar atenção na experiência presente sem julgamento e a gente fica mais consciente dos nossos pensamentos, emoções, sensações físicas. Com essa consciência, a gente pode identificar as coisas que nos levam a comer por impulso e escolher agir de forma diferente. É como se a gente treinasse a mente para não reagir automaticamente à fome emocional, e sim observá-la e fazer escolhas mais conscientes. Incrível. Mas, e quando a fome emocional já está enraizada, vinda de experiências e traumas do passado? Como lidar com isso? Nesses casos, a terapia pode ser fundamental.
Com a ajuda de um profissional, a gente pode entender a raiz da nossa relação com a comida, os traumas, as crenças limitantes, as experiências que nos levaram a usar a comida como escape. A partir daí, dá para desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com as emoções. A terapia ajuda a gente a se conhecer melhor, a entender o porquê das coisas que a gente faz. E além da terapia, tem outras práticas que podem fortalecer a nossa inteligência emocional. Claro, manter um diário de emoções pode ser uma ferramenta poderosa. Ao escrever sobre o que estamos sentindo, a gente consegue organizar os pensamentos, identificar padrões e entender melhor o que nos leva a comer por impulso. Outra coisa que ajuda muito é a prática da gratidão. Ao focar nas coisas boas que já existem na nossa vida, a gente muda o foco daquilo que falta para a abundância que a gente já tem. E essa mudança de perspectiva impacta positivamente o nosso estado emocional. É como se a gratidão fosse um antídoto para a negatividade, para a insatisfação, para a fome emocional e ajudasse a gente a encontrar o equilíbrio e a paz interior. Mas além da mente, como nosso corpo reage a essas emoções. As emoções não afetam só a mente, elas impactam o nosso corpo também. Quando a gente sente medo, por exemplo, nosso corpo libera adrenalina, o coração acelera, a respiração fica mais rápida, os músculos ficam tensos. É a reação de luta ou fuga que nos prepara para enfrentar uma ameaça. Caramba. O problema é que no dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe essas reações e fica num estado constante de alerta, o que pode causar vários problemas de saúde. É como se a gente tivesse anestesiado para os sinais do nosso corpo. E o que a gente pode fazer para regular essa resposta ao estresse e evitar que ele nos domine? Respirar fundo é uma ferramenta poderosa. Ao respirar profundamente, a gente manda um sinal para o cérebro de que está tudo bem, que o perigo passou. E fazer exercícios físicos também é fundamental. O exercício libera endorfinas, que aliviam a dor e relaxam, além de ajudar a regular os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, o exercício físico é um remédio natural para o estresse, ajudando a gente a manter o corpo e a mente em equilíbrio. E para completar esse arsenal de ferramentas para o bem-estar, você diria que dormir bem é importante. Com certeza. Dormir bem é essencial para a saúde do corpo e da mente. Durante o sono, nosso corpo se recupera do cansaço do dia, os hormônios se reequilibram, o sistema imunológico fica mais forte. Quando a gente não dorme bem, fica mais vulnerável ao estresse, à ansiedade, à irritabilidade, o que pode levar a gente a comer por impulso. É como se a falta de sono sabotasse a gente, né? Deixando a gente mais suscetível à fome emocional. Então, para ter uma relação mais legal com a comida, a gente precisa cuidar do corpo como um todo, né? Integrando corpo, mente e emoções. Exatamente. Ter uma visão holística da saúde, entendendo que esses elementos estão interligados e se influenciam. E para a gente se aprofundar nessa visão holística, na próxima parte a gente vai explorar o método auto-healing e como ele pode ajudar a gente a alcançar a transformação pessoal que tanto buscamos. Mal posso esperar para desvendar os segredos do auto-healing. Até a próxima. Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Na última parte, a gente viu como emoções como tristeza, raiva e medo se conectam com os nossos hábitos alimentares. É verdade. E a gente ficou naquela pergunta, será que a comida pode ser um remédio para a emoção? Exatamente. Afinal, quando estamos tristes, por exemplo, um chocolate parece que dá um conforto, né? Parece. Mas será que essa solução funciona a longo prazo? Essa é a questão. A comida, principalmente os alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro, Sim. liberando substâncias químicas, como a dopamina, que dão prazer e bem-estar. E é por isso que a comida pode virar um vício. Entendi. É como se a comida fosse um analgésico para dor emocional, mas com efeitos colaterais nada legais, tipo ganhar peso, compulsão alimentar e até problemas de saúde mais sérios. É isso aí. E o problema, como em qualquer vício, é que a gente precisa de cada vez mais para ter o mesmo efeito. É um ciclo vicioso, difícil de quebrar, mas calma, a gente pode usar ferramentas poderosas para desenvolver a consciência emocional e lidar com a fome emocional de um jeito mais saudável. Ainda bem. Quais seriam essas ferramentas? A meditação, por exemplo, ajuda a gente a acalmar a mente, a observar os pensamentos e as emoções sem julgar, sabe? E a gente consegue estar mais presente no momento. O mindfulness também ensina a prestar atenção na experiência presente, sem julgar. E a gente fica mais consciente dos nossos pensamentos, emoções e sensações. Com essa consciência, dá para identificar o que nos leva a comer por impulso e escolher agir de um jeito diferente. É como se a gente treinasse a mente para não reagir no automático à fome emocional. E, em vez disso, observá-la e fazer escolhas mais conscientes. Que incrível. Mas aí, quando a fome emocional já está enraizada, sabe? Vinda de experiências e traumas do passado. Como lidar com isso? Nesses casos, a terapia pode ser fundamental. Com a ajuda de um profissional, a gente pode entender a raiz da nossa relação com a comida, os traumas, as crenças, as experiências que nos levaram a usar a comida como escape. E a partir daí, a gente consegue desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com as emoções. É como se a terapia fosse um mapa, né? Para a gente se entender melhor. E além da terapia, tem outras práticas que podem fortalecer nossa inteligência emocional. Sim.
Escrever um diário de emoções pode ser muito útil. Quando escrevemos sobre o que estamos sentindo, a gente organiza os pensamentos, identifica padrões e entende melhor o que nos leva a comer por impulso. Faz sentido. E a prática da gratidão também ajuda muito. Quando focamos nas coisas boas que já temos, a gente para de pensar no que falta e começa a ver a abundância que já existe na nossa vida. E essa mudança de perspectiva impacta positivamente as nossas emoções. A gratidão é tipo o escudo, né? Contra a negatividade, insatisfação e a fome emocional. Ajuda a gente a encontrar o equilíbrio e a paz interior. Mas, além da mente, como o nosso corpo reage a essas emoções. As emoções não afetam só a mente, elas impactam o nosso corpo também. Quando sentimos medo, por exemplo, o corpo libera adrenalina. Nossa. O coração acelera, a respiração fica rápida, os músculos ficam tensos. É a reação de luta ou fuga que nos prepara para enfrentar uma ameaça. O problema é que, no dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe essas reações e fica num estado constante de alerta, o que pode causar vários problemas de saúde. É como se a gente não sentisse mais o nosso corpo, né? É. E o que a gente pode fazer para regular essa resposta ao estresse e evitar que ele nos domine? Respirar fundo é uma ferramenta poderosa. Ao respirar profundamente, mandamos um sinal para o cérebro de que está tudo bem, que o perigo já passou. E fazer exercícios também é fundamental. O exercício libera endorfinas, que aliviam a dor, relaxam e ajudam a regular os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, exercício físico é um remédio natural para combater o estresse, ajudando a gente a equilibrar corpo e mente. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, esse kit de ferramentas para o bem-estar, você incluiria uma boa noite de sono. Com certeza. Dormir bem é essencial para a saúde do corpo e da mente. Concordo. Durante o sono, o corpo se recupera do cansaço do dia, os hormônios se reequilibram e o sistema imunológico fica mais forte. Legal. Quando a gente não dorme bem, fica mais vulnerável ao estresse, à ansiedade, à irritabilidade. E isso pode nos levar a comer por impulso. É como se a falta de sono sabotasse a gente, deixando a gente mais suscetível à fome emocional. Isso mesmo. Então, para ter uma relação mais legal com a comida, a gente precisa cuidar do corpo como um todo, integrando corpo, mente e emoções. Exatamente. É ter uma visão holística da saúde, entender que esses elementos estão conectados e se influenciam. Verdade. E para a gente aprofundar nessa visão holística, na próxima parte a gente vai explorar o método auto-healing e como ele pode ajudar a gente a alcançar a transformação pessoal que tanto buscamos. Que legal. Mal posso esperar para desvendar os segredos do auto-healing. Até a próxima. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Na última parte, a gente explorou a fundo a conexão entre emoções e comida e como a fome emocional leva a gente a buscar na comida um refúgio para a dor da alma. É verdade. Hoje, vamos mergulhar no método auto-healing, desvendando seus princípios e entendendo como ele pode ser um guia para a transformação pessoal. Ótimo. É sempre bom lembrar que o auto-healing propõe uma abordagem holística, né? Integrando corpo, mente e espírito, buscando uma mudança real e duradoura. Mas, antes da gente entrar nos detalhes, queria entender melhor a história por trás do método. Como surgiu essa ideia? É verdade. Conhecer a origem de uma ideia ajuda a gente a entender melhor a essência dela, a força que a move. Conta pra gente a história do auto-healing. A história do auto-healing é de superação. A criadora do método passou por um período bem difícil na vida dela. Ela enfrentou a falência da empresa, a perda de um ente querido, e para piorar, ela e o marido recuperaram peso que tinham perdido com tanto esforço. Caramba. Em meio a tantos desafios, ela teve um insight. A chave para a transformação estava na mentalidade. É tipo, a dor impulsionou ela a buscar uma nova forma de viver, né? Encontrar força e resiliência dentro dela mesma. Exatamente. E essa busca a levou a mergulhar no mar de conhecimento. Livros, podcasts, artigos científicos e principalmente nas descobertas da neurociência. Ela percebeu que a maioria das abordagens tradicionais para emagrecimento focava só no corpo físico, ignorando a força da mente e do espírito. Faz sentido. É como tentar resolver um problema complexo com uma solução superficial, sem levar em conta a interconexão entre corpo, mente e espírito. Foi essa percepção que a levou a criar o auto-healing. Sim. Ela sentiu a necessidade de criar um método que integrasse esses três elementos, reconhecendo que eles estão interligados e influenciam diretamente o nosso bem-estar. E como essa integração funciona na prática? Como o auto-healing trabalha cada um desses pilares? Vamos começar pelo corpo. O auto-healing não acredita em dietas restritivas ou punições. A ideia é ter uma relação mais gentil com o corpo, buscando uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos de forma prazerosa e sustentável. É como fazer as pazes com o corpo, sem cobranças exageradas, né? E a mente? Como o auto-healing nos ajuda a lidar com os pensamentos e emoções?
Pra mente, o método foca em identificar e ressignificar as crenças limitantes, sabe? Aqueles pensamentos que nos sabotam e impedem da gente alcançar nosso potencial. Sei. É como se a gente fizesse uma faxina mental, tirando os pensamentos tóxicos e dando espaço para crenças mais positivas. Que metáfora incrível. E a parte espiritual, como ela se encaixa? O que significa espírito no contexto do auto-healing? No auto-healing, a espiritualidade não está ligada à religião. É sobre se conectar com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, com aquilo que nos move, que dá sentido pra gente. É encontrar o nosso Ikigai, né? Exatamente. Encontrar o nosso Ikigai, a nossa razão de ser, nos dá mais vontade de cuidar do corpo e da mente e correr atrás dos nossos sonhos. Mas, voltando ao método, o que mais te chamou a atenção no auto-healing? A proposta de trabalhar a autossabotagem me fascinou bastante. A autossabotagem, como já vimos, é um mecanismo de defesa que nos leva a agir contra os nossos próprios interesses e muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. O auto-healing ajuda a gente a trazer essa autossabotagem para a luz da consciência, sabe? Ensinando a gente a identificar os padrões, os pensamentos e as emoções que nos levam a boicotar a gente mesmo. A partir dessa consciência, podemos começar a reprogramar esses padrões, ressignificar as crenças, lidar com o medo do fracasso, do sucesso e transformar a autocrítica em autocompaixão. É um processo poderoso de transformação. Nossa, com certeza. E pelo que eu entendi, o auto-healing ainda está em desenvolvimento, né? Sim, a criadora está testando as técnicas nela mesma e pretende lançar um grupo para validar o método e coletar feedbacks. É como se ela estivesse convidando outras pessoas para embarcar nessa jornada de autodescoberta com ela. Que iniciativa inspiradora. E falando em desafios, um dos textos mencionava que a criadora do auto-healing enfrenta a obesidade e a fobia social. Como ela lida com essas questões? Ela encara esses desafios como parte da jornada dela de transformação. Ela se comprometeu a ser a primeira a aplicar o método e compartilhar os resultados. Ao falar abertamente sobre as dificuldades, ela quebra o tabu da obesidade e da fobia social, mostrando que é possível superar esses desafios com coragem, determinação e autocompaixão. Que exemplo de superação! Para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, queria destacar a importância de ter uma visão holística da saúde, de entender que corpo, mente e espírito estão interligados. Quando cuidamos desses 3 pilares, criamos uma base sólida para uma vida mais plena, mais feliz e mais significativa. O auto-healing nos convida para essa jornada de integração, para esse reencontro com a nossa essência, para essa busca por uma vida mais autêntica e alinhada com o nosso propósito. Que essa jornada nos inspire a buscar a nossa própria transformação a cada dia, com gentileza, coragem e autoconhecimento. Que assim seja. Que a gratidão, a autocompaixão e a busca pelo nosso Ikigai sejam os nossos guias. Agradecemos a companhia nesse mergulho profundo e até a próxima.